Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Lembrando que nós estamos na nossa série de mensagens, onde temos uma pergunta: você entende esse versículo? Há muitos versículos na Bíblia que são pregados e anunciados, só que as pessoas muitas vezes não entendem o que está escrito. João 10, 10 é um desses tantos versículos que por tantos anos tem sido mal interpretado, mal usado. Mas nessa noite o Senhor vai te dar entendimento, clareza. Amém? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por muitos e muitos anos eu escutei, e acredito que você também escutou, essa seguinte frase, como se fosse baseada nesse versículo: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas, como nós já antecipamos, esse texto não está falando que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está falando que o ladrão vem para roubar e matar e destruir. Mas muitos podem falar: ué, mas o diabo não é ladrão? O diabo também não rouba, não mata, não destrói? Sim, é verdade. Porém, nós vamos observar, usando uma técnica de interpretação. Você sabe que a hermenêutica é a ciência da interpretação. Ela é usada tanto no direito, quem estuda aí para ser advogado, juiz, uma das disciplinas que tem que estudar é hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Você precisa saber interpretar o que você está lendo. E essa ciência também é utilizada na teologia. Então, hermenêutica, na teologia, é uma ciência que te dá ferramentas para que você possa interpretar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque não adianta falar, está na Bíblia. Porque existem várias religiões que são baseadas na Bíblia. E cada um tem uma interpretação, cada um tem um entendimento. Agora, para a gente realmente conseguir ter um entendimento equilibrado, correto, nós precisamos seguir algumas regrinhas. Uma das regrinhas da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você nunca pode fazer uma doutrina baseada em um versículo isolado. Porque se você fizer uma doutrina baseada em um versículo isolado, sem respeitar o seu contexto, você pode muitas vezes acabar pregando ou promovendo uma heresia. Um exemplo: no Antigo Testamento fala que a mulher e até as crianças, elas eram apedrejadas. Então, se uma pessoa lê um versículo que fala do apedrejamento de criança, por exemplo, e ela começa a entender que tem que se criar uma doutrina em cima desse versículo, um monte de criança vai ser apedrejada em nossa geração. Então, não adianta falar, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, que Davi matou Golias, um filisteu. Eu vou sair matando o argentino, o árabe, o chinês, porque ele é estrangeiro? Não. Então, nós precisamos entender que aquilo que está escrito na Bíblia foi escrito para um público-alvo, existe um contexto, existe um princípio por trás daquilo que foi escrito. Então, a hermenêutica nos ensina que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todo versículo, para você entender melhor esse versículo, você precisa respeitar e pesquisar o contexto anterior e o contexto posterior. Traduzindo, você lê um versículo 10, mas você precisa ler o versículo 9 e o versículo 11 para você entender o 10. Então, se você usar essa regra, meu irmão, na hora que estiver lendo a Bíblia, dificilmente você vai ser enganado, dificilmente você vai deixar de entender aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Então, para nós entendermos João 10, 10, que fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, vamos ler todo o contexto, porque nesse contexto nós vamos descobrir quem é o ladrão, e vamos descobrir que além do ladrão tem mais dois personagens nesse texto completo. Quando a gente lê o texto completo e não apenas um versículo isolado, tudo fica mais claro. Vamos ler então a partir do versículo 1. João 10, verso 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus já está dando a pista aqui. Quem é o ladrão?
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí vem o texto base. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11 até o 15. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem reparou que nesse texto tem três personagens? Três personagens. Quem são esses personagens? São três figuras que representam três tipos de pessoas: o bom pastor, o lobo e o ladrão. O bom pastor, o lobo e o ladrão estão aqui descritos em João capítulo 10, do versículo 1 ao 15. No versículo 11, nós vemos a explicação de quem é o bom pastor. Quem é esse personagem, o bom pastor? Jesus está falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no 14 ele repete. Olhe comigo no versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Agora, vamos ver quem é o ladrão no versículo 12. Está tudo no contexto do versículo 10 que nós lemos. Então o versículo 12 diz assim: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Amém? Então, ele está dizendo aqui que o ladrão é aquele pregador ou aquele pastor, e ele vai explicar melhor no contexto, que só prega por salário. Não é que Jesus está condenando o direito de receber um salário. Todo aquele que prega, todo aquele que faz o trabalho na obra de Deus, biblicamente falando, tem direito de receber um salário. O problema é quando a pessoa só prega quando tem salário. Porque aquele que vive da obra de Deus tem que viver pela fé. Tendo salário ou não tendo salário, ele tem que pregar o evangelho. Então Jesus está dizendo: o assalariado, quando vê o lobo chegar, então ele está falando que o ladrão é o assalariado. Em algumas traduções fala o mercenário. O que é uma pessoa mercenária? Só pensa em dinheiro. Quando a gente falava de jogadores de futebol, né? Ah, esse aí é mercenário. Não é como os de antigamente, que tinham amor pela camisa. Não é isso, irmão Dorival? Antigamente tinha mais amor pela camisa? E agora, o amor pelo quê? Pelo dinheiro, né? O clube que pagar mais é onde ele vai. Mas hoje em dia as pessoas se acostumaram, ninguém nem mais chama de mercenário, né? Hoje em dia virou normal. Mas no passado eu falava, aquele ali é mercenário, é vendido. Aquele que só trabalha por dinheiro. Então, em algumas traduções fala que o mercenário ou assalariado, esse é aquele que muitas vezes abandona as ovelhas quando o lobo vem. E aqui já fica a dica: quem será esse lobo que devora as ovelhas, que dispersa as ovelhas?
Vamos ver, já no versículo 1. Põe no versículo 1. Versículo 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. É interessante que no versículo 7, Jesus vai dizer que, além de um bom pastor, ele também é a porta. Olha o que ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, se Jesus também é a porta das ovelhas, no versículo 1, nós entendemos que aquele que não entra pela porta é o assaltante, é o ladrão. Ou seja, todo pregador, todo pastor que não passa por Jesus, que não tem uma experiência real com Cristo, que quer usar caminhos alternativos, esse é o assaltante, esse é o ladrão. Olha o versículo 8 comigo. Tudo faz parte do contexto. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Você percebe que ele está falando da relação entre ovelha e aquele que cuida da ovelha. Quem é que cuida da ovelha? É o pastor. Então ele está falando, todos, eu sou o bom pastor, mas todos os outros, coloca entre aspas, pastores, que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Não os ouviram. Versículo 10, tudo vai confirmar. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, esse é o texto base. Agora vê o 12 e o 13. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo vem, abandona as ovelhas, foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então o problema não é um pastor receber um salário que seja suficiente para suprir as suas necessidades. O problema é não se importar com as ovelhas. É não se importar com as ovelhas. Por que nessa igreja não tem ninguém que é assalariado? Não tem ninguém. Todo o trabalho aqui é voluntário. Desde os pastores até os porteiros, diáconos, cantores, todas as pessoas que trabalham aqui, trabalham como voluntários. Ninguém recebe nada da igreja. Por quê? Porque não tem direito? Não. Porque a gente não quer dar motivo para escândalo, não queremos colocar nenhum obstáculo na pregação do evangelho. Então, eu sou o pastor dessa igreja, juntamente com o pastor Rafael. Eu trabalho na portaria, recebo renda de aluguel e minha esposa é cabeleireira. Então, todo o meu patrimônio foi construído através do trabalho fora da igreja. Assim como o apóstolo Paulo, que trabalhava fora e também trabalhava na obra de Deus, nós adotamos esse princípio na igreja do Servinho. Não criticamos todos os pastores assalariados, nós respeitamos e entendemos que ele tem esse direito, até para trabalhar de maneira integral, ter mais tempo de visitar as ovelhas, cuidar do rebanho. É importante muitas vezes que eles se dediquem integralmente a esse trabalho. Eu ainda tenho a flexibilidade, trabalho um dia sim, um dia não. Nas minhas folgas, quando não estou ajudando minha esposa em casa, estou muitas vezes fazendo visita, acompanhando pessoas. Não é verdade? Então, se eu trabalhasse de segunda a sexta, segunda a sábado, assim, sem parar, não teria tempo para estar visitando. Mas hoje eu ainda tenho essa flexibilidade. Então, nós decidimos abrir mão do direito de receber um salário, até influenciado por esse texto. Além do texto de Coríntios, tem esse texto que Jesus fala que muitas vezes o assalariado, ele acaba ficando refém, né? Refém do dinheiro. Muitas vezes o orçamento da igreja, quando começa a cair, ele começa a ficar preocupado e começa a entrar em desespero e começa muitas vezes a usar de abuso e manipulação e de todo tipo de pressão para arrecadar dinheiro. Então nós aqui arrecadamos dinheiro que serve para ajudar os necessitados e para manter a manutenção aqui, né? O custo do salão, e agora nós estamos mudando para um outro salão que vai ter mais gasto, vai ter um custo maior. Então, mas aqui nada é feito por obrigação, nada é feito de maneira forçada. Se uma pessoa não der, ela não vai ser amaldiçoada, ela não vai ser mal vista, ela não vai ter menos direitos. Aquele que dá mais não vai ter privilégio, eu tenho falado isso bastante. Não vai, aqui todos serão tratados de maneira igual. Amém, irmãos? Agora, o ladrão na época de Jesus, que era esse assalariado, era aquele que muitas vezes abençoava aquele que dava oferta para ele, para o seu benefício particular e pessoal.
Então, nós entendemos nesse texto que o lobo de fato é Satanás, é o nosso inimigo, é o diabo que quer destruir o rebanho, quer devorar o rebanho. Mas o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, nesse texto, não é o diabo. É o falso profeta, é o falso pastor que não se importa com as ovelhas e que só trabalha por dinheiro. Esse é aquele que, quando percebe que o diabo está se aproximando da igreja, ele foge, é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque ele não está nem aí para as pessoas. Ele só está preocupado em receber o seu salário, o seu dinheiro. Hoje nós estamos vivendo uma geração, uma crise dentro de muitas igrejas evangélicas. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm migrado, saído de igrejas, muitas vezes igrejas pentecostais, neopentecostais, e têm migrado para igrejas históricas, igrejas clássicas. Por quê? Porque muitas vezes foram vítimas de pastores que eram praticamente coronéis, ditadores, manipuladores, opressores, narcisistas, e que muitas vezes abusavam espiritualmente das suas ovelhas, muitas vezes com um pretexto de submissão. Olha, a Bíblia diz, tem que obedecer aos pastores, tem que se submeter aos pastores. Então muitos acabavam manipulando as pessoas para que as pessoas obedecessem cegamente a esse líder que tem mais cara de ditador, coronel, do que um pastor, a exemplo de Jesus. Então, infelizmente, muita gente está ferida, está machucada, muita gente decepcionada com a igreja, muita gente decepcionada até com Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. A culpa não é de Deus, muitas vezes os homens falam em nome dele, mas Deus não mandou nenhum deles falar. Então, as pessoas são exploradas e manipuladas e ficam muitas vezes feridas, saem da igreja frustradas, machucadas, e alguns não querem voltar para a igreja nenhuma, e outros procuram as igrejas mais equilibradas. Então, às vezes as pessoas, elas se acostumam tanto em ser abusadas, assim como acontece com o abuso sexual. Vocês já ouviram aqueles casos de mulheres que demoram muito tempo, às vezes anos, para ela entender que ela foi abusada, até que alguém abre a mente dela, esclarece, e ela fala, peraí, então eu nem sabia, nem percebi, aí ela vai na delegacia, denuncia. Então, assim acontece com aqueles que são abusados espiritualmente dentro da igreja. Eles nem sabem, nem percebem que estão sendo abusados, manipulados, muitas vezes com versículos que são colocados fora do contexto. Às vezes o pastor usa um versículo fora do contexto, de maneira equivocada, para fazer a pessoa como uma escrava dele, para conseguir então construir o seu império, o seu patrimônio, a sua marca. O pastor acaba usando de alguns artifícios, distorcendo textos para enganar o rebanho. Tal como aquela frase, quem já ouviu? Não toque no ungido do Senhor. Jamais critica um pastor. Cuidado, hein? Cuidado. Olha, não toque no ungido do Senhor. Quem já ouviu essa frase? Não toque no ungido do Senhor. Essa frase é bíblica, mas ela é usada hoje fora do contexto. Por quê? Ela foi usada no tempo dos reis. Foi quando Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. Davi ainda não era um rei oficialmente, mas já sabia que Deus tinha dado a coroa para ele. Mas ele falou, enquanto eu não colocar a coroa, enquanto realmente não for oficializado como rei, o rei é Saul. Mesmo que ele seja rebelde, mesmo que ele seja insubmisso, eu não vou tocar, não vou tirar a vida de Saul. Isso é um negócio, só Deus pode matar um rei. Era essa a mentalidade de Davi. Agora, os pastores de hoje são reis? É isso? São reis? Moram em palácios? Alguns moram, né? Por um acaso tem que se estender um tapete vermelho para eles passar? Eles se assentam em tronos? Alguns se assentam, né? Essa é mais uma das coisas que aqui a gente não faz. Jesus disse, né, que os fariseus, que eram os falsos pastores da época, queriam se assentar na cadeira de Moisés. Eles queriam os lugares de destaque. Eles queriam se sentir superiores aos demais. Jesus disse, aquele que quiser ser um importante, seja o servo, seja o escravo de todos. Então aqui a gente não jamais vai tentar passar a impressão de que somos
seres superiores. Eu sou um pecador assim como você. Eu preciso da graça de Deus assim como você. Eu tenho um dom, que é o dom de pregar, o dom de ensinar, mas você tem dons que às vezes nem sabe que tem e que eu nunca vou ter. Deus te chamou para fazer coisas que eu nunca fui chamado para fazer. E cada chamado que uma pessoa tem na igreja, cada dom que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, tem importância, tem valor. Então, na igreja é o lugar em que o único que é mais importante, a única estrela neste lugar se chama Jesus de Nazaré. De resto, é tudo carente da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse a graça, se não fosse o sangue de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Então, meu irmão, nessa igreja, pastores não são super-homens. Nessa igreja, pastores não são mais santos e não são perfeitos. Não merecem uma submissão cega de seu ninguém, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Você tem que submeter a mim da mesma forma como eu tenho que submeter a você e me sujeitar a você. Então, uma característica do ladrão, do falso profeta, é que ele não quer ser questionado. Ele não quer ser fiscalizado. E eu tenho escutado notícia, inclusive, de uma grande igreja que nós até acompanhávamos em São Paulo, e que ela está praticamente em ruínas. Tinham vários templos espalhados pelo Brasil, até fora do Brasil, e a igreja está se implodindo. Ela está se autodestruindo, por quê? Por causa de abuso espiritual, manipulação. Pessoa que quando chega lá no poder, acaba se aproveitando, abusando da autoridade que recebeu. E oprimindo muitas vezes as pessoas. E aí chega um momento que as pessoas vão abrindo os olhos, né? E elas percebem e começam a sair. Então, pastor não é mais ungido do que os demais membros da igreja. Lembrando que o ungido de verdade é Jesus. Ele é o nosso rei, ele é o nosso supremo pastor e só ele é o sumo sacerdote. Todos nós somos sacerdotes hoje para Deus. Já é uma prova de que não há diferença entre nós. O único diferente, o único que é maior no nosso meio é Jesus. É Jesus. Então ele é um ungido. Se um pastor errar, muitas vezes, olha o que é ensinado nas igrejas. Eu já vi isso. Esse depoimento, tanto de pessoas, de membros, como de pastores, pregando isso sem nenhuma vergonha na cara. Olha, se qualquer membro da igreja errar, ele vai ser advertido, ele vai entrar na disciplina, ele vai ser confrontado, ele vai perder muitas coisas. Agora, se um pastor errar, fique quieto, não questione. É ele Deus, deixa que Deus trate com ele. E isso não tem respaldo bíblico nenhum. Um pastor, ele pode e deve ser fiscalizado, primeiro, pelo corpo de líderes da igreja, pelo presbitério da igreja, e também pela igreja toda como um todo. Se um pastor estiver cometendo um erro que comprovadamente na palavra de Deus é um erro, ele pode ser confrontado por qualquer membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? O verdadeiro pastor, o falso pastor, ele acha que ele é inquestionável. Ninguém pode questionar ele. Ninguém pode se dar o direito de fiscalizar ele. E nós lembramos de Atos 17:11. Em Atos 17:11, o apóstolo Paulo ele vai comparar os cristãos de Bereia, chamado Berianos, em relação aos cristãos de Tessalônica. Ele fala que os cristãos de Tessalônica, tudo que um pastor pregava, eles engoliam. Já os berianos não. Qualquer pregação que eles ouvissem, qualquer pregador que aparecesse, pregasse alguma coisa, eles iam certificar na palavra para ver se era assim mesmo. Eles examinavam as escrituras para saber se aquilo que o pregador estava pregando era realmente das escrituras, era realmente de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, ele elogia, ele não diz que essa atitude dos berianos era uma atitude de rebeldia e insubmissão, não. Ele elogia, fala, eles eram mais nobres, porque eles não engoliam qualquer mensagem. Eles confirmavam na palavra, nas escrituras, para saber se a mensagem era correta, se vinha realmente de Deus. Então, meu irmão, qualquer coisa que eu pregar aqui, você não apenas pode, você deve pesquisar, examinar na sua Bíblia, para ver se o que está sendo pregado é a verdade. É a verdade. Amém?
Pastores que são ladrões não permitem ser fiscalizados, nem questionados, nem confrontados. Então muitos dizem, a boca do pastor é a boca de Deus, né? Olha, Deus ele vai revelar para o pastor. Então tudo que o pastor mandar você fazer, você não pode questionar. E através disso, meus irmãos, você já deve ter acompanhado até em jornais, né? Os absurdos, as barbáries que têm se feito em nome de Deus. Em igrejas evangélicas, pastores que em nome de Deus abusam sexualmente de mulheres, usando muitas vezes versículos bíblicos. Nós até falamos em estudos passados, demos até o exemplo. Pastores que muitas vezes transformam os membros da igreja em escravos. Então, tudo em nome de Deus. Em nome de Deus, pastores muitas vezes manipulam os seus fiéis para que entreguem suas casas, seus carros. Quem já ouviu falar nisso? Entrega seu carro, entrega sua casa, sua chave. Então quer dizer, em nome de Deus, sendo que Deus não mandou eles falar. Olha o que diz Jeremias. Agora nós vamos ler rapidamente alguns textos que vão mostrar desde a época do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, qual era a característica desses pastores que Jesus chama de ladrão em João 10, verso 10. Jeremias 23, verso 1. Preste atenção comigo, nós já estamos terminando. Jeremias 23, 1. Nós vamos ler o 2 também. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Então, o versículo 1 de Jeremias 23 fala que os pastores de Israel estavam destruindo e dispersando as ovelhas. Lembra? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo destrói? Destrói. Mas os falsos pastores também. O diabo rouba? Rouba. Mas no texto de João 10:10 fala que eram os falsos pastores que estavam roubando as ovelhas. E muitas vezes matando espiritualmente. Olha o que diz Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos 13, 22. Então, nós lemos Jeremias, Antigo Testamento, profeta. Agora vamos ver as palavras de Jesus, Marcos 13, 22 e 23, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. O que os falsos profetas iam fazer? Até falsos milagres, até sinais e maravilhas, para enganar os eleitos, enganar a igreja. Mas Jesus fala no versículo 23, olha, eu avisei vocês antecipadamente. Tomem cuidado. Olha comigo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, acompanhe comigo no telão para a gente ganhar tempo. Depois você pode acompanhar na sua casa, esse culto está sendo gravado, você pode assistir com mais calma. Examinar na sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Amém? Então, Jesus está falando aqui, Pedro, o apóstolo Pedro está falando aqui, que assim como tinha no passado falsos profetas, nos nossos dias também surgirão falsos profetas, que vão enganar as pessoas, enganar as ovelhas, com qual objetivo? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro.
Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. E como tem pastor que está inventando história que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Mas, meu irmão, por isso que você precisa manejar bem a palavra da verdade. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. É a única forma segura de você não ser enganado por nenhum pregador, por nenhum pastor, que se diz pastor, mas na verdade é um ladrão, de acordo com Jesus. Tito capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo vai falar, então Jeremias falou, Jesus falou, Pedro falou, e olha o que Paulo, o apóstolo, vai falar, inspirado pelo Senhor. É necessário que eles sejam silenciados. De quem ele está falando? Dos ladrões, os falsos pastores. Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um pastor que fica rico, explorando pessoas, inventando histórias, distorcendo o texto bíblico. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, Mateus capítulo 20, versículo 25, olha o que Jesus vai nos ensinar, nós já até falamos aqui. Os discípulos, os apóstolos, começaram a discutir entre eles quem era o mais importante, quem era superior. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Versículo 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para ser servido, meu irmão? E por que muitas vezes tem pastores que dizem que eles são dignos de honra? Você tem que me honrar. Você tem que me honrar, porque eu sou o homem de Deus. Mas Jesus falou, não, é você que tem que honrar as pessoas. É o pastor que tem que servir, e não o contrário. Não é a ovelha que alimenta o pastor, é o pastor que alimenta a ovelha. Mas esses falsos profetas dos tempos de Jesus eram os mesmos falsos profetas no tempo de Isaías e Jeremias. E são os mesmos falsos profetas do nosso tempo. Aqueles que acham que estão trabalhando na obra de Deus para que o rebanho venha alimentá-los, venha encher eles de luxo, de ostentação. E a gente vê essa disparidade, a gente vê essa desigualdade. Pastores vivendo na ostentação, andando com carro importado, jatinho particular, e pessoas dentro da igreja muitas vezes dependendo de cesta básica. Isso é inadmissível. São ladrões, são assaltantes, estão usando a fé alheia para enriquecer, estão usando o nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus não mandou eles fazer. Jesus mandou eles pregarem de graça vocês recebem, de graça vocês dão. Vocês receberam a salvação de graça, a cura de graça, então ofereçam também de graça a cura, libertação e salvação. Pregue o evangelho gratuitamente. Não precisa abrir, mas Mateus 23, 14, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. O camarada ia na casa da viúva, a viúva já era uma pessoa necessitada. Ele usava ali uma malandragem para conseguir tirar o pouco que a viúva tinha, e para disfarçar ainda fazia longas orações. Esses dias eu estava conversando com alguém, a gente reparou um seguinte fato, tem muitos ricos que acabam ficando ricos tirando dinheiro dos pobres. Então muitos falsos pastores se aproveitam da humildade, da ignorância do povo simples e acaba tirando o pouco que eles têm. E eles vão ficando cada vez mais ricos e as pessoas cada vez mais pobres. E eles vão prometendo e mostram testemunhos. Não, olha aqui essa pessoa, morava debaixo da ponte, agora virou empresário. Meus irmãos, sabe como é o nome disso? Sabe como Jesus chama homens que fazem isso? Ladrões, assaltantes. São esses que vieram para roubar, matar e destruir. E quando o lobo vem, quando o diabo vem para atacar o rebanho, esses saem de cena, porque eles só estão interessados no dinheiro, na lã. Estão interessados naquilo que as ovelhas podem oferecer para ele. Não se preocupam com a salvação, com o bem-estar das ovelhas. 1 Pedro capítulo 5,
versículo 1 ao 4, Pedro vai falar sobre como um pastor deve proceder. Eu sempre tenho falado isso. Um pastor, ele não pode achar que ele é um general, ele não pode achar que ele, se ele recebeu uma mensagem, se ele tem uma posição de liderança, então ele vai oprimir o rebanho. Pedro, que era apóstolo, bispo, presbítero, discípulo do Senhor, ele condenou completamente isso. Então, para concluir, meus irmãos, só Cristo é o cabeça da igreja, amém? Eu não sou o cabeça da igreja, pastor Rafael não é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça, o comando vem dele, amém? Para você fazer o movimento do seu braço, das suas pernas, precisa do comando que vem do seu cérebro, na cabeça, não é isso? Então, para a igreja se movimentar, quem dá o comando é Ele, é o Senhor Jesus. Nós estamos todos aqui como submissos a Ele. Só Ele é o sumo sacerdote. Você, mais uma vez eu quero dizer, você não só pode, você deve fiscalizar todo o pastor que você encontrar na sua frente. A Bíblia te dá respaldo para isso. A Bíblia te dá respaldo para isso. Então, para concluir, quem é o ladrão? É o falso profeta, é o falso pastor. Só trabalha por dinheiro, não se importa com as ovelhas, tem interesse na lã das ovelhas, nos bens das ovelhas. Usa, manipula, explora e abandona quando vê o lobo chegar. Quem é o lobo? É o diabo, que ataca e dispersa as ovelhas. Quem é o bom pastor? O bom pastor, em primeiro lugar, é Jesus. Em segundo lugar, aqueles que auxiliam a Jesus, pastoreando o seu rebanho, mas cuidando das ovelhas, alimentando, protegendo e dando direção para as ovelhas. Não é motivado por ganância, não é motivado pelo dinheiro, serve as ovelhas e pensa mais na ovelha do que em si mesmo. Amém? Então, nesta noite, João capítulo 10, versículo 10, hoje você entendeu. Nunca mais repita, a Bíblia diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu não estou aqui como advogado do diabo, ok? O diabo realmente, ele é o primeiro a merecer o inferno. Ele mata, ele destrói, ele rouba sim, ele engana sim, mas em João 10:10, Jesus está falando sobre os falsos pastores e falsos profetas. Tomem cuidado, porque já existia antes de Jesus vir ao mundo, existia quando Jesus estava presente no mundo, como um ser humano, e estão presentes hoje aos montes, em nossa geração. Tome cuidado, meu irmão. Sempre cheque na palavra de Deus toda mensagem, pregação que você ouvir. Então vamos tomar cuidado, amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória